Fala aí, galera, bem-vindo a mais um Canto da Taverna. Hoje nós vamos falar aí um pouco sobre os fliperamas, cumprindo a promessa daquela história de falar. A gente começou falando do Mega Drive, o Mega Drive acabou puxando essa ideia e a gente fez uma promessa de passar aí um pouco pelas gerações, né, dos jogos. E eu acho que o importante, antes de falar, né, de consoles, de videogames, a gente tem que falar do fliperama, né? Vamos começar com o pai deles, né? Antes de qualquer console caseiro, existiam os fliperamas. Sim. Na verdade, os fliperamas existem como pinball, antes de ser fliperama, antes de ser... Não deixava de ser fliperama? Arcade, antes de ser arcade. Antes de ser arcade, o nome de fliperama já era... O pinball existe desde 1920. Ele começou mecanicamente com mola de expressão, a bolinha, né? A bola cromada. Depois ele passou a se tornar eletromecânico, com luzes, eletrônica, como a sons. gente conheceu, né? Sim, como a gente conheceu. Até virar os eletrônicos, os arcades, né? Que foi iniciado com o surgimento do Pong, o lendário Pong, em 72. E aí começou a febre dos arcades realmente, e é neles que nós vamos falar, não dos antigos, né? A gente vai aproveitar esse ensejo e falar sobre os 3 melhores arcades, na opinião de cada um, e por que a gente acha eles melhores. Eu gostaria de falar de 10 de cada um, mas não dá para fazer um programa tão longo. Vocês, seus pestes, vocês não veriam, os curtos já não estão vendo muito, e enfim... Aí a gente escolheu aí um top 3 chorando. Devido à crise, porque devido à economia, nós vamos reduzir o tamanho dos nossos vídeos. E a gente vai fazer um 3, não, que pode o pessoal falar, faltou isso, faltou aquilo. Vai faltar, com certeza. Vai faltar, mas a gente faz chorando aí 3 de cada, só para pontuar algumas coisas. Começa aí, Tadeu, qual é o seu terceiro aí, qual que você acha aí? Eu tomo de trás para frente de fazer suspense. Tá, cara, o King of Fighter pra mim é um... KOF. The King of Fighter, começou em 94, né, pra mim é importante citar. Eu tive muito contato com esses jogos. Fiz muitas amizades ali no fliperama, nos contras e tal. E é um jogo que eu não podia deixar de citar, porque mudou o formato do jogo de luta no fliperama, verdade seja dita. Verdade. Criou a situação dos trios. Primeiro eram trios fixos, né, no 94. Depois você pôde começar a montar os seus próprios trios. A história é muito boa também. A gente já falou da história, né? Lembrando que ela começou em Fatal Fury, né? Rugal, o vilão infinito, que volta todas as vezes. E a história, a gente tem um outro videozinho nosso aí, a gente já falou sobre isso. Coloquei, por causa das inovações, trio... A história aí que todo mundo conhece. No meu terceiro lugar, mantendo essa linha de luta, eu vou botar um dos pais dos jogos de lutas, né? Não podia ficar de fora Street Fighter. Street Fighter, com certeza. Especificamente o 2 ou 2 e 2,5. 2 e 2,5, né? Demais, Existiu o Street Fighter 1, que era só com Ryu, não sei se vocês lembram, que não teve muito sucesso, é um jogo... É difícil de jogar aquele jogo. É mais travado, mais lento. E parece que depois eles evoluíram loucamente. Sim. A Capcom veio então arregaçando, chutando bundas com o Street Fighter 2. Fantástico, um jogo pioneiro nos jogos de luta. O versus dele era gostoso, personagens interessantes. Tínhamos personagens do mundo inteiro, incluindo o Brasil, né? Sim. A gente via lá pela primeira vez a ideia que eles têm do brasileiro, do brasileiro, descalço, peludo. No meio do mato. Monstro. Cobre e volta. Dando choque, é verdade. Na Amazônia, que só existe a Amazônia. O jogo é fantástico, né, cara? Tem uma história interessante, personagens interessantes. E era um vício aquilo, cara. Sim. Street Fighter era, nossa mãe, como queimei ficha com Street Fighter. Nossa, mãe. Por falar em ficha, eu lembro de uma citação da internet, né? Ela já foi o nosso ouro de infância. Sim, com ficha, certeza. Nossa moeda. Chorava, passava mal. Aquela ficha era... Pô, achar uma ficha no chão do fliperama era ouro. Era benção, você estava abençoado. Se achasse dinheiro era capaz de assim, não tô dizendo, né, com o dinheiro você compra ficha. Mas era capaz de não ficar tão feliz se achasse dinheiro. Verdade, ficha, cara. E por que os outros vão ver isso? Nossa opinião sobre os jogos. Agora que eu tô pensando. Tô pensando. Por que a gente falou no Mega Drive? O que a gente falou no Mega Drive? Dizem que as pessoas adoram top lists, né? Independente de quem seja. Poderes lendários, né, cara? Que ele criou, né? Hadouken.
Sim. Shoryuken, Sim. Tiger Robocop, Tiger Robocop nos... Mini Taxi, Tarakturugi, Alec Fu, Alec Fu. melhor trilha sonora, uma das melhores, tem um top 10 que eu fiz. Você tá brincando aí, Gaio Nash, né? Você tá brincando aí essas gírias dos fliperamas, a molecada, né? Dava E as mole, lendas, né, cara? dava mole no inglês. Não, eu tô pensando aqui em coisa séria. Os padrões do jogo se mantiveram em outros jogos. Foi pior. Ele é um criador de padrões. Uma forma, né, cara? Meia-lua, Sim. pá, frente cima embaixo, e baixo cima. E os termos ficaram populares, tipo, dá um Horyugen. Sim, no King of Fighters, você jogando King of Fighters, dá um Horyugen. Com Fatality. O Fatality tem que dar um Hadouken, um negócio assim, pra dar... Sim. Ele criou uma linguagem. Isso. Meu segundo lugar é Final Fight, que eu sou fã de Final Fight. Sou chato com Final Fight. Bom. Pra não deixar um beat'em up de fora, eu escolhi esse, que é mais antigo. Eu vejo muita gente falando em Cadillacs e dinossauros, mas pra mim não se compara. E bem depois também, né? O Final Fight ele é quase um dos precursores do beat'em up. Acho que sim, acho é um que dos se não é um deles, cara. Eu gosto muito da jogabilidade, o tamanho dos bonecos na tela, Sim, o som. O som Streets of Rage eu acho melhor. Não é música não, é a qualidade sonora. Os gritos, arcades, as coisas. né? Sim. E altas treta no Final Fight também, com amigos, dava porrava, o cara botava ficha junto contigo, às vezes tu não conhecia o cara, e dava confusão. E fogo amigo, né? Fogo amigo. E surgiram aí muita amizade assim também. Tem que ter responsabilidade jogando Final Fight. Coisa séria. Acertar o cara com a porrada, irmão, Coisa séria. Dava problema fora da marca. Segundo lugar, cara, meu segundo lugar eu lembro de uma vez que estava passando perto do fliperama. Eu sou nerd, leitor de quadrinhos há muito tempo, né? Gosto dessa praia. Mesmo, não sabia. Marvel, DC, né? E eram raríssimos jogos assim naquele tempo, começo dos arcades, né? Então eu passando e ouço aquele The Avengers. Meu irmão, fui correndo, cheguei lá, era uma máquina de fliperama com dos Vingadores. The Avengers! Eu lembro dela. Não joguei muito não, mas lembro. Sou suspeito de falar, então, porque pela temática dela, joguei horrores aquele jogo. Pela temática dela, era uma coisa nova na época. Você podia jogar com os 4 Vingadores dos anos 90, né? Que era Capitão América, Homem de Ferro, Gavião Arqueiro, tudo com visual original como era antigamente, e o Visão na fase Visão branco, o Android branco, quando ele era menos humanizado. É um certo beat'em up, mas tem tiro também, ele muda, depois vira jogo de nave, você encontra outros personagens, vilões famosos, outros heróis, outros Vingadores te ajudam. Cara, é um jogo muito gostoso. Eu lembro muito dessa chamada dele. Se eu via de longe no fliperama, dava uma diferença. Caveira Vermelha era o vilão. Eu joguei pouco, mas eu lembro bem. É um jogo lembro fácil que a galera de achar. se amarrava a jogar. Você pode baixar, é um jogo fácil de achar. Ele fez sucesso. É o nome Marvel, né? Saiu para várias plataformas caseiras depois também. Dá para jogar os 4 juntos também, que era uma coisa rara na época. Aí eu cheguei lá e vi super-herói, levado a sério. 4 jogadores. Tá direitinho, né? Tá direitinho. O visual, tá direitinho. De fase. Pô, cara, um jogão pra mim, na minha opinião. Cara, meu primeiro lugar é um jogo assim que talvez não tenha sido tão popular com muitas pessoas, mas é uma escolha bem pessoal mesmo. Eu gosto muito de carro, desse universo automotivo, não podia deixar de fora. E joguei muito esse jogo também e rolava altas disputas por tempo. É o Sega Rally Championship. Foi lançado para arcade primeiramente, depois saiu para Sega Saturno, também tive ele em Sega Saturno, e rolava altas disputas lá nos fliperamas que eu frequentava nesse jogo, porque cada um tentando diminuir o tempo do outro. Não muito diferente do Rally de verdade, né? sim, checkpoint.
e você colocava recorde, né? Coloca o nome, colocava seu nome e ficava aquela disputa, um indo derrubando o time do outro, o recorde do outro. Cara, as inovações dele a nível de jogo de carro na época, esse jogo é um jogo lançado em 1994, são muito fortes. Você pode procurar na internet, não é opinião só do Tadeu. O molejo do carro no jogo, a sensação de peso que as pessoas falam. Ele tinha volantezinho, essas coisas? Tinha, o arcade, né? Tinha a cabine mesmo? Tinha cabine, tinha motor no volante. O volante pesava, maneiro. dependendo do piso. Simulador, né? É um simulador, perfeito. Simulador. Meu primeiro lugar, cara, eu lembro também de estar passando, foi assim mesmo. Senta que lá vem a história. Eu tava passando na rua, próximo ao fliperama, por acaso, eu passava perto, é coincidência. E eu escutei aquela moedinha. Matando aula, sua mãe tem que ver a isso. A moedinha entrando. Aí, porra, isso é do caralho. Cara. Joguei muito. Midway, aparecia aquele. Midway, aí. Dava aquele. Kano. Porra, caralho. Aí seriam as historinhas que apareciam. Eu lembro que eu entrei, né? Esqueci o que eu tava fazendo na época. Entrei, correndo no flipper, olhei assim. Aquela máquina enorme pra gente, sempre enorme. Maior que a gente. Hoje é pequeno. Aquele som absurdo, olhei pra tela, tava um cara jogando já e eu chego na hora do Fatality, cara. Imagina. Eu não sabia nem o que era isso. Ideia. Aí eu tava com Street Fighter. Exatamente. Ele tava de Scorpion. Nossa. Eu tinha um ninja amarelo lá na hora. Ele termina de derrotar o personagem. Ele faz os negócios lá com a alavanca, a tela escurece. Aí aparece a voz de Satã. Finish him. É o Finish him. Essa voz, cara, o ninja amarelo tira a máscara, parece aquela caveira, cospe fogo no infeliz, cara. E aquele grito de agonia em estéreo, surround, aquelas. Caraca, e eu, trauma. Tinha uma musiquinha. Escurece. Scorpion wins fatality. Trauma, né? E você fica ali parado também. Muito bom, joguei. Cara, aquilo ali foi divisor de águas. Existe Antônio antes e depois de Mortal Kombat. Muito inovador, não pode se deixar de falar. Trouxe a tecnologia digital, digitalizar personagens. Filmar, né? Você filmava, tinha o ator lá, o Daniel Pessina, uma galera que fazia a porra toda. Totalmente baseado, inspirado em cultura pop da época. E a raiz dele é no filme Aventureiros do Bairro Proibido, que é um filme muito legal com Kurt Russell. Tem ninjas clássicos dos filmes americanos. O Astro de Hollywood. O Astro de Hollywood, que era pra ser Van Damme. Verdade, eu ouvi falar, sim, ouvi falar. Isso era pra ser Van Damme, não conseguiram pegar aquele cara. Tem o Bruce Lee. Que é o Liu Kang. Tem o Exterminador do Futuro, Kenan. O Raiden é Aventureiros do Bairro Proibido, que vem descendo no trovão. Shang Tsung é o Lupin. Mendigo, pô! Mendigo. Shang Tsung. Mendigo, os nomes eram legais. Shang Tsung. Mendigo, Goró. Goro. Mustang e Mustang. Mustang e Mustang, não posso esquecer de Mustang e Mustang. Mendigo, acho que era ofensa. Mustang e Mustang foi algo assim. Me inspirou. Mendigo, acho que era ofensa master. Quando eu vi Mendigo, ofensa master. Porque é menos que mendigo. Uma entidade poderosa, cara, aprisiona a alma. É menos que mendigo, é um mendigo. É um mendigo. É uma coisa, é uma raça. Cagé. Essa eu ouvia menos. Cagé. Realmente, os fliperamas que você frequentava era triste. Só intelectual. Compôs nosso caráter, né? Aquele tempo, aquela época de fliperama, a nossa moeda, a nossa fichinha, nosso tesouro, boas lembranças. Eu tenho amigos até hoje que eu conheci no fliperama. Porra, bem lembrado. Tenho. Lembrado. Eu tenho grandes amigos que talvez estejam vendo esse vídeo que conheci no fliperama. Há quem tenha saudades desse tempo, há quem não tenha, né? Eu entendo os dois lados, porque há uma diferença gritante na mudança do fliperama para o console caseiro. O inimigo do fliperama, né? O fliperama ele tinha um formato exclusivo dele. Jogos curtos, feitos para serem zerados rapidamente. E o console caseiro, que é outra história que a gente vai entrar futuramente, a geração dos consoles caseiros, trouxeram inovações fantásticas. Graças a eles tivemos os RPGs e jogos longos, os jogos salvos, e aí foi embora, né? Realmente. Bem, galera, então é isso. Isso foi um 3zinho aí de cada um, top 3 de cada um sobre os jogos de fliperama, que a gente mais gosta.
Como a gente já disse, queria fazer 10, 20, jogo que não falta, mas não dá, não tem tempo, enfim. Coloca aí o que você acha que faltou nos comentários. Nos comentários. Obrigado por nos assistir, seja sempre bem-vindo ao Canto da Taverna. Inscreva-se. Inscreva-se, que é muito importante para nós. Compartilha nossos vídeos aí, galera, pra ver se a coisa dá uma espalhada aí. Não adianta chorar não, não adianta chorar Chorar não. Não adianta não. Filho da